Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre o conhecimento, sobre as teorias da Idade Moderna. Nós vimos na aula anterior que era sobre a corrente filosófica do empirismo, certo? Que vai tratar sobre as ciências experimentais, né? Sobre o conhecimento trazido pelos sentidos. E hoje nós vamos tratar, né, da visão de um pensador que revolucionou a corrente empirista, que é justamente o John Locke. O John Locke, ele tem uma obra que é conhecida como Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde ele vai tratar justamente, fundamentalmente, sobre o empirismo. Então, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo através da visão do John Locke. O John Locke, ele é um filósofo inglês, certo? Ele foi um filósofo inglês. Ele é um dos mais importantes filósofos da corrente empirista. Ele exerceu grande influência sobre pensadores também da época, como George Berkeley e David Hume, que nós vamos ver também na corrente empirista. Ele foi representante do individualismo liberal, defendeu a monarquia constitucional do período, né, que ele fala sobre a propriedade privada e sobre o Estado liberal, né, sobre a questão liberalista. Nasceu na Inglaterra em 29 de agosto de 1632, certo? Ele era filho de um pequeno proprietário de terras que serviu como capitão de uma cavalaria. Ele estudou filosofia, medicina e ciências naturais na Universidade de Oxford, onde depois ele lecionou filosofia, retórica e grego. Estudou as obras, né, do Francis Bacon, que foi o filósofo que nós estudamos anteriormente, e do René Descartes, né, filósofo justamente da época da corrente racionalista. E aí a teoria de John Locke, ele é conhecido como um dos maiores empiristas britânicos. Ele afirmava que o conhecimento, o que nós conhecemos, o que nós aprendemos, era proveniente da nossa experiência, né, do senso comum, dos nossos sentidos. Era uma coisa que era de origem externa, justamente as sensações, que é o que ele vai colocar nas ideias, como também aquelas que são internas, que é justamente as reflexões. Então ele é conhecido pela frase: a mente humana é uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco. E nós vamos compreender agora um pouco sobre a teoria empirista de John Locke. Para compreender inicialmente o que John Locke tentou retratar, a primeira coisa é saber que ele era totalmente contrário às ideias inatas de René Descartes. Porque René Descartes, ele defendia o penso logo existe. Então, ele defendia o inatismo, né, de Platão, que o conhecimento, que as ideias, elas estavam na nossa mente, já nasciam conosco. Quando se fala no penso logo existo, essas ideias inatas que foram tratadas na visão de Descartes, elas defendem que o quê? Imagine a mente humana, né? A mente humana. Imagine vocês aí a nossa mente. Então, para Descartes, a mente, ela já vinha preenchida, certo? Ao nascermos já era preenchida. E é isso que ele defende, que as ideias nascem conosco, né? O René Descartes. No caso do John Locke, ele vai dizer a seguinte coisa, que a mente humana, ela é uma tábula rasa. Imagine uma tábula que é reta, uma tábula que não tem nada escrito, que não tem nada gravado. Então, assim, é como se fosse uma folha em branco. Aí vocês fazem uma comparação. A nossa mente, segundo Locke, ela não tinha nada preenchido, nada escrito, certo? Nós nascemos diferente das ideias inatas, e nós nascemos sem a mente estar preenchida, sem a mente ter nada de aprendizagem, nada de conhecimento. Então é isso que ele vai extinguir, ele vai ser contrário às ideias inatas de René Descartes, porque as ideias que ele vai colocar são as ideias tidas pela experiência dos sentidos, tido pela experiência sensorial. Então, segundo Locke, nada vem à mente sem ter passado pelos nossos sentidos. Ele diz que as ideias que nós temos, elas são resultados da nossa experiência sensível. Então, um exemplo, para ele, as crianças, elas não têm ideias, elas não nascem com ideias. A mente delas não tem nada de aprendizagem, de conhecimento.
Ao nascer, a nossa mente é uma folha em branco, né? Daí que temos a famosa frase: a mente humana é uma tábula rasa, na qual nada foi escrito, nada foi gravado. Então, quando eu me refiro a tábula rasa, eu me refiro a uma folha em branco, que não tem nada escrito, nada gravado. Então, é assim, o que ele vai falar dessas ideias? Ele defende duas ideias, certo? Que são as ideias de sensações e as ideias de reflexões, para compreender essa experiência, essa aprendizagem através dos sentidos. Então, assim, ao longo do tempo, as ideias elas vão, né, aparecendo na nossa mente, porque nós nascemos sem nada escrito, sem nada gravado. A nossa mente ela está totalmente em branco ao nascermos. Então, a criança, quando ela tem contato com o externo, ela não sabe de nada, ela não tem nenhum conhecimento sobre nada. E aí, a partir do momento que ela tem esse contato com o externo, quando ela abre os olhos, quando ela começa a perceber as coisas à volta dela, ver as cores, ver os objetos, ver alimentos, ver as pessoas, é quando ela começa a adquirir as primeiras ideias. Então, imagine uma criança ao nascer e ela tendo o primeiro contato com o mundo, né? E aí, a partir desse momento que ela tem esse primeiro contato com o mundo, é onde ela vai preenchendo a sua mente aos poucos. Esse contato com o externo, de acordo com o que ela vai vivenciando, com o que ela vai experimentando. Então, assim, a criança, ela nasceu, olhou para o que estava à volta dela, e aí ela vai ver cores, ela vai ver objetos, ela vai ver pessoas, e aí ela vai ter esse contato com o externo. Então, vai se desenvolvendo, né, o ser humano em si, a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo. E aí, à medida que eu vou vivendo, né, que essa criança vai vivendo, que ela vai experimentando, que ela vai tendo as sensações em relação às coisas, em relação ao que os sentidos está proporcionando a ela, é que ela vai ter conhecimento, é que ela vai ter ideias. E aí ele coloca, né, duas distinções de ideias, que é as ideias de sensação e reflexões. E aí, quando se trata sobre o conhecimento, ele vai defender justamente a corrente empirista, né? Então, ele vai ser um filósofo empirista porque ele defende que o conhecimento ele é construído através da vivência de cada um, através da experiência humana. Então, nós podemos ter como exemplo que cada um adquire formas de perceber o mundo. Nós temos visões diferentes de perceber o mundo. Tem pessoas que conseguem compreender rapidamente determinadas coisas, mais rápido que a outra. E aí é onde ele defende que existe a visão de conhecimento. E aí, como seria isso? Como é que essas ideias são aprendidas por meio da experiência? Essas ideias, elas são aprendidas conforme os nossos sentidos. É algo particular. É um exemplo em relação à primeira vez que você experimenta algo, né? Pode ser que eu experimente primeiro a sensação de algo doce. E aí vamos supor que nós nascemos no mesmo dia, né? Vamos colocar essa comparação. Nascemos no mesmo dia, e aí eu, enquanto bebezinho, vou me desenvolvendo, vou aprendendo o contato com o externo, vou adquirindo a sensação em relação à cor que eu goste, em relação a, por exemplo, o branco, né? Eu tive o olhar para o branco, gostei da sensação do branco, né? A criança, ela vai tendo esse desenvolvimento. E aí as crianças, elas crescem no mesmo ritmo, mas aí, por exemplo, eu tive o contato com o branco primeiro, então teve uma coisa particular individualmente. E aí vamos supor um de vocês, né? A outra pessoa, no caso, que nasceu junto comigo, ela não teve esse contato imediato com o branco. Foi algo diferente. A experiência que eu tive com os meus sentidos foi diferente da experiência que a pessoa teve com o dela. E aí, vamos supor que hoje, né, eu e Yolanda gosto de doce, eu amo doce. Então, assim, pode ser diferente de uma pessoa da mesma idade, que nasceu no mesmo dia, ou de outras pessoas que nunca experimentou determinada coisa. Um exemplo, eu gosto de açaí. Tem pessoas que nunca experimentaram o açaí. Outras experimentaram o açaí e não gostaram do sabor dele, né? Então, assim, existe essas particularidades, existe essa percepção, esse conhecer que os sentidos nos proporcionam. Na visão do Locke, ele diz que o conhecimento ele seria constituído de dois tipos de ideias.
seria as ideias de sensação, certo? Que são aquelas primeiras ideias, aquelas que chegam à nossa mente, né? Seriam aquelas que chegam primeiro pelos sentidos. É um exemplo bem prático. Quando a criança nasce, ela tem um contato com o externo, né? As pessoas, os objetos, né? O que está à volta dela. Então, ela tem uma sensação em relação à cor que está à volta dela. Pode ser a cor amarela, a cor branca. Aí, com o passar do tempo, ela vai tendo contato com os objetos externos, com as coisas externas, como os alimentos. E aí nós podemos perceber em relação a um alimento doce ou em relação a um alimento amargo, né? Qual é a sensação que ela vai ter. A partir do momento que ela tem essa sensação em relação à cor, em relação ao alimento, em relação a objetos que são externos, é que ela formula as primeiras ideias. E aí podemos ter a segunda ideia, que é um tipo de conhecer também, que seria justamente as ideias de reflexão, que são aquelas que são resultados da combinação e a associação das sensações por um processo de refletir. O que eu percebo, o que eu penso, o que eu duvido, certo? Então, exemplificando. Quando vocês... um exemplo, vamos supor que um de vocês goste muito da cor azul. Aí, a sensação que vocês tiveram a primeira vez de olhar para a cor azul resultou na reflexão, né? O que vocês pensam sobre o azul, o que vocês percebem sobre o azul. Outro exemplo, né? Em relação a uma comida. A primeira vez que vocês comeram lasanha, né? A sensação em relação à lasanha, que é um objeto salgado, né? Aí, consequentemente, vocês tiveram um pensamento, uma reflexão, né? Uma combinação das sensações com o refletir, né? Que é justamente a questão do perceber. O que vocês conseguem pensar sobre a lasanha. Então, aí, basicamente, vocês podem ter, através da sensação, o quê? Com o contato externo, vocês vão ter uma reflexão. Olhou para o objeto, teve uma sensação com o externo, certo? Em relação à cor, em relação à comida, em relação a uma bebida. Aí vocês puderam ter o quê? A questão de sentir, se gostou ou não gostou. Esse gostar ou não gostar, né? O que você percebe, o que você pensa, o que você crê, duvida, isso é uma coisa refletida através da sensação. Então, se você gosta muito de doce, o gostar do doce, o perceber o doce, o pensar no doce, é resultado da sensação que você tem quando você come doce, certo? Então, basicamente isso que ele coloca em relação ao conhecer, em relação à questão das ideias que são formuladas na nossa mente quando nós temos contato com o externo.